Por que certas ações, quando feitas por mulheres, são vistas como charmosas ou inofensivas, enquanto os mesmos comportamentos em homens são condenados como manipulação ou crueldade? Por que algumas mulheres exercem influência não com hesitação, mas com uma facilidade natural, como se a manipulação não fosse um defeito, mas um instinto? Essas não são perguntas confortáveis, mas o filósofo Arthur Schopenhauer não evitava o desconforto. Ele acreditava que, por baixo da superfície da civilidade moderna, existe uma realidade que poucos estão dispostos a admitir, que homens e mulheres são movidos por forças diferentes, programados não apenas para papéis diferentes, mas para formas diferentes de poder. Para Schopenhauer, a culpa não é um reflexo moral universal. É um subproduto da consciência, e a consciência em si é moldada pelo propósito. E a natureza, segundo ele, deu a cada sexo um propósito diferente. Onde os homens buscam a conquista através da força, do intelecto ou da criação, as mulheres seriam projetadas pela natureza para garantir a sobrevivência por quaisquer meios necessários. O resultado é uma espécie de fluidez moral, não por malícia, mas por função. A manipulação neste quadro não é má, é adaptativa. Se esta jornada de autoconhecimento ressoa com você, eu te convido a se inscrever no canal e aproveito para humildemente agradecer a todos que nos assistem. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Para entender por que Schopenhauer acreditava nisso, precisamos primeiro entender o coração de toda a sua filosofia. Ele não via o universo como algo racional ou divino. Ele o via como sendo governado por uma força cega e sem rumo. Uma força sem lógica, sem misericórdia e sem destino. Uma força que só quer uma coisa: existir, se expandir e se repetir infinitamente, através de nascimento, dor e morte. Schopenhauer chamou essa força de a vontade de viver. Tudo o que vemos, os animais, as plantas, as pessoas, são apenas a máscara visível dessa vontade. E nós não somos livres. Nossas paixões, nossos sonhos, nossas obsessões não são totalmente nossas. São ferramentas que a vontade usa para nos manter presos em seu ciclo. E para Schopenhauer, essa vida é, em sua essência, sofrimento. Ele dizia que a vida balança como um pêndulo entre a dor e o tédio. Nós sofremos quando desejamos o que não temos, e quando finalmente conseguimos, a alegria é breve. Logo vem o vazio, o tédio e o ciclo de dor recomeça. Somos como mendigos que recebem uma refeição hoje para passar fome amanhã. A felicidade é uma miragem, e é a partir dessa visão sombria e implacável que Schopenhauer olha para a humanidade e para a questão da manipulação. Dentro dessa lógica, Schopenhauer faz uma distinção fundamental. Homens e mulheres, para ele, não são duas versões do mesmo ser, são dois instrumentos diferentes afinados pela vontade para funções distintas e, muitas vezes, conflitantes. Ele via a mulher como a expressão mais pura e perfeita da vontade de viver. Ela é a guardiã da espécie. Seus instintos, sua mente, seu ser, tudo é moldado pela natureza com um propósito avassalador, a continuidade biológica. Quando ele diz que a mulher vive presa no momento presente, ele não quer dizer que ela é tola. Ele quer dizer que o papel dela é cuidar da vida aqui e agora. O gênio dela não reside no pensamento abstrato, mas no instinto. A mente dela está enraizada no mundo real, na segurança do lar, na criação dos filhos, na gestão da sobrevivência. Ela não busca a verdade ou a beleza em um sentido filosófico. Ela busca segurança e continuidade para si e para os seus filhos. O homem, por outro lado, é uma anomalia, uma rara chance de se rebelar contra a vontade. Enquanto a mulher é projetada para servir plenamente a espécie, o homem sozinho tem a estranha habilidade de se afastar desse programa biológico.
Ele pode sacrificar seu conforto, sua alegria e até sua vida por algo sem valor de sobrevivência. Honra, arte, ciência e, nestes momentos, ele está traindo a vontade. É nesse conflito de missões que a questão da culpa e da manipulação encontra sua resposta, segundo Schopenhauer. A culpa, em sua essência, é um sentimento que surge da traição de um princípio abstrato, de um ideal, é uma dor da consciência. E isso, para Schopenhauer, é um fardo fundamentalmente masculino. O homem, com a sua capacidade de se desviar da vontade em busca de ideais como honra ou verdade, desenvolve uma consciência que o pune quando ele viola esses princípios autoimpostos. A psique feminina, por outro lado, sendo a servã direta da vontade, opera sobre uma lógica diferente, a lógica do instinto e da consequência. O compasso interno dela não pergunta isso é certo ou errado segundo um princípio universal. O compasso dela pergunta: isso serve à minha sobrevivência, à minha segurança e à continuidade da espécie? Se a resposta for sim, a ação é justificada. A culpa, portanto, se torna um impedimento desnecessário para a função biológica. A natureza, diria Schopenhauer, não punha o comportamento eficaz. Ela o recompensa. A ausência de culpa na manipulação, então, não é vista como uma falha de caráter, mas como evidência de alinhamento com o propósito natural. Em um mundo que idealiza a honestidade, isso pode parecer uma traição, mas para Schopenhauer é a natureza revelando suas verdadeiras prioridades. A partir dessa lógica, a manipulação deixa de ser vista como um ato de maldade e passa a ser vista como uma estratégia adaptativa altamente evoluída. Se uma ação é julgada pelo resultado e não pelo princípio por trás dela, então qualquer ferramenta que alcance um resultado bem-sucedido é, por definição, correta. Em um mundo onde o poder físico e o confronto direto foram historicamente negados às mulheres, a influência emocional e a manipulação sutil se tornaram, na visão de Schopenhauer, suas armas mais eficazes e sofisticadas. Por que lutar pelo trono quando você pode moldar os pensamentos do rei? Por que arcar com a responsabilidade das decisões quando você pode guiar quem decide? Essa lógica de sobrevivência, segundo o filósofo, exigiu o desenvolvimento de uma inteligência focada em consequências, não em princípios. Para sobreviver, é preciso se adaptar. E para se adaptar, é preciso saber quando ceder, quando bajular, quando fingir fraqueza, quando oferecer calor. Isso não são sinais de duplicidade no sentido moral que um homem entenderia. São evidências de uma inteligência finamente sintonizada com o resultado. A mulher, nesse quadro, não manipula por crueldade ou ambição no sentido masculino. Ela manipula a partir de uma lógica profundamente enraizada que recompensa a influência sobre o confronto e o resultado sobre a verdade. A culpa pressupõe a traição de um princípio. Mas que princípio é violado se o ato foi simplesmente o que a natureza exigia? Schopenhauer entendia que a emoção, quando aproveitada deliberadamente, não é uma fraqueza, mas uma ferramenta, especialmente nas mãos das mulheres. Ele viu como as exibições emocionais, quando usadas com habilidade, podiam mudar o tom de uma conversa, remodelar a direção de um conflito, ou até mesmo desmontar a resolução de um homem sem um único argumento racional. Isso não era afeto, vulnerabilidade ou sinceridade no sentido mais puro. Era alavancagem, nem sempre consciente, mas eficaz. Um homem, movido pelo orgulho, pela razão e pelo princípio, tende a argumentar com fatos, a confrontar os problemas de frente. Mas uma mulher, como Schopenhauer observou, não precisa fazer isso. A força dela não reside no conteúdo de suas palavras, mas no peso emocional por trás delas. Lágrimas, silêncio, charme, afastamento, tudo carrega significados muito mais persuasivos do que a lógica. Ela não precisa vencer o argumento, ela só precisa vencer o homem. Uma vez que o estado emocional dele é influenciado, o raciocínio dele o seguirá.
Essa é a dinâmica frequentemente ignorada nas discussões sobre poder. Schopenhauer argumentou que a influência emocional opera abaixo da consciência. Um homem pode acreditar que está agindo livremente, mas ele está reagindo. Ele está gerenciando a temperatura emocional definida por outra pessoa, e ao fazer isso, ele se torna maleável. A culpa, o medo da retirada de afeto, o desejo de aprovação, tudo isso se torna alavancas através das quais ela desloca as ações dele sem nunca emitir uma demanda. Essa estratégia, refinada por gerações, funciona precisamente porque não parece coerção, parece empatia, parece amor. E essa ilusão é o que a protege. A influência emocional raramente é questionada porque questioná-la parece cruel. Mas seu efeito é real. Para Schopenhauer, isso não era manipulação no sentido grosseiro. Era a arquitetura silenciosa do controle, construída não a partir da força, mas da habilidade de fazer alguém sentir o que você precisa que acredite. Em um mundo onde a percepção guia a justiça mais do que a verdade, ser visto como moralmente superior não é apenas lisonjeiro, é poder em sua forma mais pura e inatacável. Existe um privilégio silencioso em ser visto como o sexo mais virtuoso. Em todas as culturas e épocas, as mulheres foram posicionadas como a bússola moral, mais gentis, mais compassivas. Essa percepção, embora lisonjeira, concede uma vantagem moral que raramente é questionada. Se a sociedade espera que os homens sejam fortes e racionais e as mulheres sejam boas e sensíveis, então cada um desempenha o papel que lhes confere a maior vantagem. A diferença é que um papel vem com perdão embutido. A conclusão mais pessimista de Schopenhauer é que homens e mulheres estão, em seu core, operando sob sistemas lógicos tão diferentes que estão, talvez, condenados a se mal entenderem. O homem tenta entendê-la através de sua lógica de princípios, enquanto ela opera em uma lógica de instintos que ele nunca poderá sentir verdadeiramente. Isso cria uma incompreensão fundamental e trágica. Ele busca a verdade como um ideal. Ela manipula a verdade como um recurso. Ele vê a consistência como uma virtude. Ela vê a flexibilidade como uma necessidade. Ambos acreditam que estão sendo claros. Ambos saem sentindo-se incompreendidos. Mas se a visão de Schopenhauer é tão sombria, o que um homem deve fazer com essa informação? A resposta não é se tornar um cínico ou um misógino. A resposta é se tornar um filósofo da sua própria vida. É sobre desenvolver clareza e desapego. É sobre observar essas dinâmicas como um estudante da natureza humana, em vez de ser uma vítima delas. Quando você entende que a manipulação dela, na visão dele, não é um ataque pessoal, mas um programa biológico, você para de levar para o lado pessoal. Você para de reagir com raiva e começa a responder com estratégia, ou melhor ainda, com indiferença. Você para de tentar vencer um jogo de lógica com alguém que está jogando um jogo de sobrevivência. A verdade sombria de Schopenhauer não é para ser uma condenação, é para ser uma libertação. Ela te liberta de expectativas ingênuas e da dor de tentar aplicar sua própria lógica moral a um sistema que opera com regras diferentes. O poder supremo é ver o jogo com clareza. E se essa jornada para uma clareza desconfortável é o que te chama, o Psicovibes é o seu guia. Nós exploramos a fundo a filosofia e a psicologia para te dar poder sobre si mesmo. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente, abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Portanto, se você está pronto para trocar a ingenuidade pela clareza, junte-se à nossa comunidade de pensadores. Se inscreva no canal. Lembre-se, a lição de Schopenhauer não é para que você tema as mulheres,
é para que você se conheça tão profundamente que se torne imune aos jogos de poder da natureza. Fique com Deus e até o próximo vídeo.